Boa tarde, tudo bem? Ó, o nosso programa começando, a nossa TV Itapetinga. E hoje a pastora Rúbia, nessa quinta-feira, como toda quinta-feira não pode ser diferente, Deus tem uma palavra para o seu coração. Você está vendo aí nossos cultos e nas palavras que Deus tem fornecido para vocês, são palavras de vida. São palavras extraídas das profundezas do conhecimento bíblico. Palavra de sabedoria se adquire lendo, se adquire com a prática de vida, mesmo com a prova do deserto que você está passando. E existem diversos tipos de deserto. E ontem eu estive na nossa tarde da bênção, eu estive recebendo ontem uma irmã lá de Mato Grosso do Sul, né? E com certeza, eu tenho certeza que você irá gostar muito dessa ministração, dessa visita que você vai estar ouvindo. Coloque em prática. Pastora Rúbia, como é que eu faço para ir na igreja quadrangular? Eu quero ir fazer uma visita na igreja do Evangelho Quadrangular. Me diga o endereço. Olha, na quarta-feira eu estou na Rua Itaquara, número 132, no bairro Primavera. A tarde da bênção. Vá lá porque é um culto de vitória. São 7 semanas com Cristo. 7 quarta-feira, 7 batidas na porta da graça. Na quinta-feira, eu estou à noite, no finalzinho da tarde, às 18h30, aqui na Vila Isabel, Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Isabel. E temos as 7 batidas na porta da graça novamente. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição, né? Então você vai encontrar o número 7 em várias situações sobrenaturais dentro da Bíblia. É por isso que Deus, ele fez até a construção, né, da obra-prima dele, que foi o mundo que ele escolheu, a terra, e a cada dia ele fazia uma perfeição como arquiteto da humanidade, até o ponto de descansar, e viu Deus que era bom, em 7 dias. Em 6 ele construiu tudo, e no último dia ele descansa. Tá aí? Gostou? Eu não vou falar sobre cada situação do número 7, não, porque senão você vai falar, vixe, que chatura. E eu não tô aqui para chatear sua vida, não. Tô aqui para animar você. Então, vamos apresentar para você a nossa irmã, a nossa missionária. Ana. Você conhece Ana? Não conhece. Então, de Mato Grosso do Sul, da Igreja Assembleia de Deus, está aqui conosco, que tem um ministério específico para crianças e coordena crianças, faz a capacitação de crianças, liderança de crianças, gestores de crianças. E eu queria fazer algumas perguntas e eu quero dizer para você bom dia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pastora. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa assim pra você. Deixa eu ficar coladinha Vamos virar de lado. Sim. Tá. Deixa eu te perguntar assim pra você. Me diga uma coisa. Diga. Evangélicos, os evangélicos que estão aí nos assistindo pela TV Itapetinga, inclusive nós temos o QR Code, fica aí embaixo. E é você só clicar com o seu celular para você ajudar o nosso diretor, que é o provedor do programa. Não é a pastora Rúbia, eu sou apenas convidada pela TV Itapetinga, TV Web, que participa, e você pode ser um colaborador desse momento rico com Deus. A pergunta para a nossa missionária Ana, que é indígena, tem uma etnia indígena e veio lá de Porto Seguro, mas reside mesmo em Mato Grosso do Sul. Sim. Eu digo, como ela trabalha com crianças, elas precisam de libertação? Sim. Mesmo um filho de crente? Com certeza. E o crente, às vezes, como a Bíblia fala, a criança deve andar no caminho em que Cria o menino, o caminho, porque ele não se esquece mais. Não se esquece, não se desviará, né? Em outras traduções. Então, quem ensina são os pais, correto? Correto. E às vezes, pela falta de correção, Sim. Quem peca é os pais ou a criança que se perde?
Nesse caso, ambos primeiros pais estão pecando porque os filhos... Deixa eu virar aqui. O nosso público. Antes de mais nada, eu gosto muito de dizer que sou educadora parental por formação e hipnoterapeuta infantil. Então, eu costumo dizer sempre que a falha se inicia desde o processo de educação espiritual e emocional dos filhos. Porque a falha pastora vem pelo pensar que filho de crente é crente, filho de pastor é pastorzinho, filho de cantor é cantorzinho. Na realidade, a própria Bíblia diz que nós precisamos professar a fé com os nossos próprios lábios. Então, é necessário que o ensinar e educar o menino no caminho para que ele não se desvie, não se afaste dele. Mas, antes de mais nada, é necessário a gente ter a consciência de que nós precisamos educar emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Porque os nossos filhos precisam de libertação em todas as áreas, em específico nas áreas espirituais. E precisamos entender que as crianças entendem e aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Então, se o seu filho não tiver orar, ele não aprende a orar. Se o teu filho não tiver ler Bíblia, ele não aprende a ler Bíblia. Porque as crianças fazem repetição dos seus atos. Ah, sim, parece que eu aprendi. Nem sempre, como ela, gostei da fala dela, quando ela fala assim, acerta o nosso assim? Sim. Nós assim. Ó, presta atenção você aí, ó. Nem sempre o que você é, o seu filho vai ser. E a gente, geralmente, eu ouço muito assim dos médicos. Geralmente o médico, quando ele é médico, ele quer que o seu filho também seja médico e segue a mesma carreira. Ele impulsiona, motiva, diz que ganha bem, é a única carreira que vai ganhar bem. Tudo bem. Mas existem vários médicos que têm filhos que não quiseram ingressar e filhos se tornaram pintores, fisioterapeutas e foram por outros caminhos que gostavam. Você tem que gostar daquilo que você tem como chamado, como profissão. Agora você imagina você sendo servo de Deus, pai e mãe sendo servo de Deus e dando um ensino, uma instrução completamente diferenciada. Vamos robotizar a coisa? Sim. Vamos robotizar. Eu chego do culto, o culto tá lá, o pastor tá lá, ó, suando, pagando preço que só Jesus na causa. E aí, ó, glória a Deus, aleluia. E chega com a criança segurando na mão, dentro de casa. E aí chega e começa essa criança a falar, papai, vai dormir, papai. Aí o pai fala, vai dormir, menino, vai dormir. Sim. Eu não mandei você dormir? Falei, cadê as palavras de carinho, sim, de amor, de expressão? Vai pra escola. Se você não fizer as coisas bem feitas lá, você vai ver. Sim. A surra é uma coisa evidente, a correção é uma coisa evidente nos nossos dias. Limitação é uma coisa necessária, principalmente nos dias de hoje. Porque se você não impõe como pai e mãe uma limitação na educação, quando se é criança, o mundo vai ensinar. Concorda? Totalmente. Falei. Totalmente. Existe uma necessidade das pessoas compreenderem que os limites devem ser dados desde o princípio, desde o primeiro ponto do desenvolvimento cognitivo da criança. As descobertas, a expertise, o aprender é totalmente normal. Mas ali naquela fase entre os 3 e os 4 anos é o momento em que se inicia o ponto da consciência. Então é tudo bonitinho até os 2 anos e meio. Daí em diante é necessário que você esteja corrigindo. E nem sempre, pastora, o gritar, o brigar e o não dar atenção é corrigir. Na verdade, se torna em alguns momentos abandono, porque na grande maioria das vezes nós percebemos aí filhos de crente que são traumatizados e que não querem seguir, porque o pai tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para ele. O pai conversa com todo mundo, mas não conversa com ele. O pai instrui todo mundo, mas não instrui a ele. E outra coisa, como eu disse, os filhos aprendem pelo que ouvem, pelo que veem. Se você chega do culto, já chega reclamando do pastor, chega reclamando do obreiro, automaticamente seu filho aprende a murmurar também o tempo inteiro. Então é um período de adaptação em todas as áreas
E educar hoje é um dos desafios maiores que nós temos. Porque na igreja nós ouvimos o tempo inteiro as pessoas dizerem que as crianças são o futuro da igreja. Não, as crianças são o presente da igreja. Eles já são adoradores, eles já estão ali com uma função. Mas depende de como você instigar ele a fazer. O próprio Jesus disse que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Então não há por que eu dizer, não, nós estamos aqui apostando, investindo no futuro da igreja. Nós estamos investindo no presente da igreja. Nós estamos investindo nos futuros ministros. Concordo e compreendo. Mas é necessário muito esse olhar adiante do que nós estamos. Olhar cada uma das crianças das nossas igrejas e de fora delas, né? Porque eu aceitei Jesus quando criança e sei muito bem a diferença que fez Cristo sobre a minha vida. Então nós precisamos olhar não apenas como almas vagas ou vãs, mas como almas que precisam ser trazidas para perto do Senhor e orar e ensinar eles a orar. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando. Missionária Ana, me fala pra gente quais são as evidências que este pai, que esta mãe, que este curioso, que às vezes estamos lidando com pessoas ateístas que não acreditam em Cristo e talvez esteja nos escutando, né? E quais são as evidências de uma criança perturbada, endemoniada, possessa? Quais são as evidências? Existem vários pontos. Por exemplo, o acesso de ira é um deles. Eles acabam se estressando rápido demais. Outra coisa, a ausência de sono. Eles não conseguem dormir. Gritam ou fazem barulhos durante a oração. Isso é um dos pontos mais críticos que eu já percebi nas igrejas. A salinha, vou até observar isso. A salinha, ela é muito boa até certo ponto. Se na sua igreja levam as crianças para a salinha para educar espiritualmente, glória a Deus. Observe você, pai e mãe. Vá na salinha de vez em quando. Mas se lá na salinha só tem massinha, joguinho e caneta e papel, traga o seu filho, coloque sentadinho ali do seu banco, do seu lado, porque ali pelo menos ele está ouvindo o louvor, ali ele está ouvindo a palavra. Mas se lá na salinha está tendo culto, uns dizem cultinho, para mim culto é culto. Se lá em cima está tendo culto, glória a Deus. Porque o que acontece? As crianças, pastor, é muito mais difícil elas darem o sinal de que estão possessas do que os adultos. Porque na maioria das vezes as pessoas acham que é birra, que é falta de educação. Então é muito mais difícil você conseguir compreender. Eu tive a felicidade ou infelicidade, não sei nem como colocar isso, de em um congresso uma criança se manifestar. E foi sinceramente o momento mais delicado que eu já passei em minha vida, porque depois que terminou, ela dizia pra mim, tia, meu corpinho dói muito. Sim. Então, é muito difícil. Mas um dos principais pontos é a ausência de sono e alta irritabilidade. E outra coisa que eu estava conversando com uma pessoa, que eu não posso mencionar o nome, pela questão de ética, geralmente quando a mamãe está gestante, ela faz o teste do pezinho. Sim. É inevitável que todo mundo tem que fazer o teste do pezinho quando o recém-nascido nasce. E que diz que detecta se a criança vai ter uma disfunção genética, né? Sim. Vai ter vai ter alguma degeneração. Sequela. Alguma sequela, né? Vai ter uma síndrome de Down, qualquer coisa desse nível. Em razão do cérebro ou dos nervos. É detectado. Só que essa família que eu conheci não detectou nada. Veja bem, a mãe me falou, você não fez o teste do pezinho com a criança? A criancinha tem 7 anos de idade. Eu perguntei pra mãe, fez o teste do pezinho? Ela falou assim, eu fiz, não deu nada. E foi através da observação minha e do pai. O filhinho dela nasceu, começou a andar com 1 ano e meio. A partir daí também veio a preocupação, a demora de andar, também é outro fato para analisar, viu? A demora de andar, ela começou a perceber. Bom, ela tinha uma defesa. Meu filho é normal. E estava defendendo o tempo todo. Meu filho é normal. Mas na realidade tinha uma disfunção. Então ele é uma criança especial. Não fala até hoje. Grita muito,
é antissocial, está começando a se sociabilizar agora com poucas crianças, não é com toda criança que ele é social. Mas a pergunta agora que eu dou para a nossa missionária Ana é: essas crianças, embora sejam especiais, elas já estão perturbadas, já foram geradas assim, no ventre da mãe, assim? Porque a Bíblia fala: eu te conheço dentro do ventre da tua mãe. O Senhor fala. Sim. Aí essa criança nasce dessa maneira. As crianças especiais nascem dessa maneira. Como é que você analisa esse lado aí? Pronto. Existe uma análise psicológica desde o início da gestação. Algumas crianças, na realidade, o feto após os 3 meses, ele escuta perfeitamente tudo que você diz, tanto que o seu bebê reage ao que você faz do lado externo. Então, é necessário que você compreenda que como foi a sua gestação ou o que você fez durante ela vai refletir automaticamente em como essa criança vai vir ao mundo. O parto em si já é algo trágico. Agora você imagine alguém que já ouve, porque a nossa psicológica é dividida entre ego, superego e o infinito, que é aquele pedaço vago que a gente tem. É o cérebro? É o cérebro. E o que acontece? Essa divisão, no ego, você sabe o que você quer, o que você deseja. O superego sabe o que é bom pra você. Então, sabe aquele demoninho que tem naqueles desenhos infantil do pica-pau? Tem o anjinho de um lado e o demoninho do outro lado. É mais ou menos isso. E o que acontece nesse ponto? Nesse ponto, essas crianças, na grande maioria das vezes, já nascem com algum problema psicológico, psíquico realmente, pela rejeição uterina. Em todos os casos? Não. Existem casos que são biológicos, fatores biológicos, quando são comprovados. Fatores biológicos. Mas, por exemplo, tabagismo, alcoolismo durante a gestação, ou estar perto de alguém que é usuário de qualquer tipo de drogas, lícitas ou ilícitas, causam danos durante a gestação. Após essa gestação, quando a criança percebe uma rejeição, isso também automaticamente influencia nos fatores psicológicos de formação. E a gente sabe muito bem que o inimigo procura brechas, né? Quando ele encontra essas brechas, ele entra ali e faz a sua cilada. Agora, pastora, é impossível eu conseguir te dizer são fatores demoníacos, ou são fatores psicológicos, ou são só fatores biológicos, porque nós sabemos que até a própria Bíblia mostra milagres que aconteceram de forma imediata, outros progressivos, então não tem como eu poder taxar. Agora, o principal foco no momento que eu sempre digo é observação, porque, um exemplo, uma criança autista, ela não tem o hábito de chorar. Ele não chora, ele tá ali no mundo dele. Ele grita, né? Ele tá no mundo dele. Até o desenvolvimento. Uma criança esquizofrênica, ela não chora. Ele é aquele bebê que você coloca ali, ele não vai chorar, ele não vai te incomodar. E quando você amamentar, ele não vai te olhar nos olhos. É o primeiro ponto. Porque quando você acalenta o seu bebê para você amamentar, ele olha em você e ele põe a mãozinha no rosto. Nossa, que... Se ele já não faz isso, já é o primeiro alerta. E para as mamães que estão está observando alguma interferência e já está percebendo que a criança não está dentro da normalidade, o que essa mãe deve fazer? Eu creio muito... Ela vai se apegar somente com Deus, ou vai para a linha terapêutica também? As duas coisas. É necessário que, primeiro, você busque em Deus uma resposta, mas que não deixe apenas para Deus, porque se não fosse necessário que a medicina existisse, ele não teria dado sabedoria ao homem. Então é necessário sim que você busque uma ajuda terapêutica. Em primeiro lugar, eu sempre digo, não vá direto a um psicopedagogo, porque nesse caso seria só se a criança já estivesse maior, estiver com déficit de atenção ou não estiver tendo nenhum rendimento na aprendizagem, né? No ensino-aprendizagem. Primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, é você procurar um clínico geral, daí em diante o pediatra, bonitinho. Vá para o psicólogo, se ele achar necessário, ele vai te mandar para um neuro. Porque os casos, principalmente, que tratam de dislexia e de autismo, é necessário um acompanhamento com o neuro, pelo menos a cada 6 meses. Eu trabalhei com um menino, que é o amor de minha vida, Israel é o meu amor, e ele é autista de grau leve, mas Israel é super controlado, a aprendizagem dele desenvolve de uma maneira incrível.
Os pais são cristãos, mas nunca deixaram apenas no poder da oração. Não que o Senhor não o faça, mas existem casos impossíveis, desenganados, que são os casos que nós entregamos exclusivamente na mão de Deus. Quando o médico diz, não tem mais jeito, diz, olha, Senhor, a medicina não tem mais o que fazer. Mas nesse caso, pastor, a ajuda terapêutica auxilia muito, até para a mãe. Eu acredito que os pais, a família em si, precisa dessa ajuda terapêutica para aceitação, porque a maior dificuldade tem sido a aceitação. Aceitar que o meu filho tem uma conformidade. Essa família que eu conheci há pouco tempo, quando perceberam a deficiência da aprendizagem, perceberam que o filho era autista, ela teve que aceitar. E a maior dificuldade é a aceitação, realmente. Nos primórdios da história, a missionária que conhece bem essa área, e vocês que são historiadores sabem disso, e até o próprio Deus, ele, nos seus holocaustos, veja bem, o que Deus pedia lá no Velho Testamento como holocausto? Um cordeiro ou um animal que não fosse aleijado, sim, sem mancha, sem mácula. Tinha que ser perfeito, ou seja, ser colocado em holocausto. A partir daí, gerou, no meio da cultura judaica, no meio das culturas, né, do mundo, das nações, das tribos, vamos começar pelas 12 tribos, né? E aí cada um buscou o seu ritualismo. E desse ritualismo aí gerou também a gestação. E muitos reis naquela época, vocês sabiam que mandavam matar também crianças que nasciam aleijadas, faltando o braço, vinha com o olho e mandavam matar. Vocês sabiam disso? E que crianças também eram ofertadas aos deuses pagãos com defeitos. Vocês sabiam disso? Se você não sabe, você lê um pouquinho da história, Fundamental 1, Fundamental 2, História 1, História Acadêmica, você vai encontrar um pouquinho desse ritualismo que era servido na época contemporânea da história. E isso não é coisa da Bíblia, é coisa que já, de antes de Deus se revelar do Jardim do Éden, conta-se a história conta, os arqueólogos escavaram o quê? Pompeia. Sim. Pompeia é uma cidade da Grécia, que já existia uma cultura que já existia um povo que idolatrava deuses pagãos, matavam crianças, sangue era extraído para dar uma taça para o rei beber, para o sacerdote beber. Era uma coisa enigmática, as crianças não poderiam nascer. Sim. Então, estamos tratando o nosso tema de hoje são crianças para servir a Cristo. E para servir a Cristo, tem que ter pais saudáveis. Pais saudáveis têm crianças saudáveis espiritualmente. E estamos diante de uma geração de crianças feridas, sim, doentes, porque os pais estão feridos, com essa pandemia agora, vai fazer 2 anos agora, né, em março, pais e mães com rebelião dentro de casa, né, não souberam aproveitar com sabedoria esse tempo, né, de um se conhecer o outro, aproveitar o conforto, as zonas de conforto, aproveitar o conhecimento virtual com sabedoria, né, para estudar, fazer uma faculdade online. Se você não aproveitou, ainda dá tempo ainda. Se você não pediu perdão ao seu filho por aquilo que você falou para ele, chamou ele de maldito, não serve para nada, de preguiçoso, porque viu o seu filho, você passou a conhecer o seu filho dentro de casa, agora que você está dentro de casa o dia todo. E o dia todo dentro de casa você vai ver o seu filho escovando o dentinho, tomando café e vai sentar, assistir televisão. É o hábito de uma criança dentro de casa. E de fazer a tarefinha e ficar sentadinho lá. Aí o pai vai e chega. Que eu vi, eu tô te falando que eu sou professora. E a professora, eu vi questionamento de mães. Ah, o meu marido chamava o tempo todo meu filho de preguiçoso, de preguiçosa. E até eu chamava de preguiçosa.
Eu não fazia nada dentro de casa. No entanto, a mulher fez a comida, a mulher ela fez a asepsia, né? Ela se lavou, ela cuidou do seu leito, ela cuidou do essencial. Então, veja bem, vamos refletir na tua ação como mãe, na tua ação como pai, para gerar crianças saudáveis, tanto na saúde como espiritualmente, nessa triunidade, viu? Corpo, alma e espírito. Concorda? Sem sombra de dúvida. Eu tenho sentido, e eu tenho até uma ocasião em especial para falar sobre isso, sobre pessoas feridas, pastora. Nós tivemos uma oportunidade no Mato Grosso do Sul, justamente, aonde o pai era presbítero, o filho diácono, e os netos não tinham nenhum tipo de convívio social juntos, por uma mágoa que havia existido, eu não sei porquê, qual o motivo. E o Senhor me tomava em todo tempo em falar sobre amor. Você que não abraça, você que não ama, você que não diz eu te amo há tanto tempo, ou você que porventura nunca ouviu um eu te amo de seu pai ou de sua mãe, eu quero te dizer que Jesus te ama e que ainda existe, se existe fôlego de vida, ainda existe a oportunidade de o fazer. E aquele dia o Senhor me surpreendeu, porque foi quando eles se abraçaram lá na frente e a igreja inteira foi tomada num mistério diferente. Eu não tinha compreendido o que estava acontecendo e depois me falaram, irmã, o próprio irmão falou para mim, o presbítero, disse, irmã, faz 7 anos que eu não falo com o meu filho. Faz 7 anos que eu não abraço os meus netos. Há 7 anos eu não passo um Natal em casa com todo mundo reunido porque havia uma guerra. As palavras que você ministra sobre a vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, elas podem ser de bênção ou de maldição. É uma decisão sua o que você vai fazer. Mas eu preciso te dizer uma coisa, esse negócio de cala a boca, engole o choro, menino, né? Esse engole o choro é uma das piores coisas que você pode dizer. Eu preciso também te dizer outra coisa, que o seu filho tem sentimentos. Crianças têm problemas. São problemas de criança, mas não deixam de ser problemas e eles precisam ser solucionados. Porventura, se você teve uma criação dura demais, talvez você esteja tentando repetir ela com os seus filhos, mas pense comigo, se essa educação te trouxe feridas, se essa educação te machucou de alguma forma, por qual motivo você irá repetir ela com quem é o seu bem mais precioso? O Senhor usa nos Salmos dizendo que os filhos são o nosso galardão, a nossa herança. Por que iremos maltratar a nossa herança se é o que nós temos de mais valioso? Então aquilo que não foi bom, foi usado com você e não deu certo, você abandona e deixa enterrado no passado. Aquilo que foi produtivo, que foi bom, você utiliza. E aquilo que você nunca teve, é a sua chance de escrever uma nova história sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. A pastora disse que eu ministro para crianças. Sim, ministro para crianças, mas ministro para mães. Porque eu acredito que quando nós como mães, temos o nosso psicológico, né? O nosso amor próprio, né? Ama o teu próximo, mas antes de amar o seu próximo, você precisa se amar para compreender o que realmente é amor, porque não existe nenhuma condição de você amar alguém quando você mesmo não se entende como alguém que necessita ser amado. Então essa construção emocional precisa começar de você, partir de você como ser humano, para que você seja uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe e sucessivamente em todas as áreas da sua vida. Então eu gosto muito de frisar que essa construção espiritual, sentimental e da saúde física precisa ser feita com um alicerce, uma base muito forte. E nós não temos base mais forte do que Cristo, que diz, eu te conheço, né? Antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E nos Salmos ainda diz o salmista, olha, onde quer que eu me esconda de ti, o Senhor vai me encontrar. Então eu não sei aonde você tem tentado se esconder da sua função, ou se porventura você não tem sentido prazer na maternidade, porque em alguns dias ela é muito cansativa, ela é exaustiva, sim.
E não é porque você está cansada que você está cansada do seu filho. Eu compreendo totalmente que talvez você esteja cansada emocionalmente, mas eu quero te convidar a beber da fonte, que é a água viva do céu, que é Jesus, que pode reconstruir a sua força, a sua energia, o seu desejo de prosseguir, de continuar sendo a melhor versão de mãe que o seu filho pode ter. A melhor referência de ser humano que o seu filho pode ter, sem sombra de dúvidas, é você, mamãe. É você, papai, é você, vovó, titia. Você pode ser o melhor de Deus na vida do seu filho. E ministerialmente, eu gosto muito sempre de frisar que o primeiro ministério é a sua família. Exatamente isso. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder os seus. É necessário que você tenha a consciência e as mãos limpas, sabendo que você instruiu o menino no caminho que ele sabia andar, que ele deve andar. E sendo assim, ele não se desvia. E se ele se desviar, eu ainda vou além agora, se ele se desviar, ele sempre vai se lembrar de onde ele veio, de quem ele é e de para onde ele precisa ir. E para você também, mãe, nunca se esqueça quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Porque quando você tem essas três coisas guardadas dentro de você, a sua esperança ela nunca morre. Sempre que apontam alguma coisa, eu me recordo, Jesus, eu vim do nada, eu sou alguém em quem o Senhor olhou e achou graça, e eu vou morar no céu de glória, porque foi para isso que o Senhor me fez a promessa. É nisso que eu tenho crido, na morada celestial, na esperança de ouvir o Senhor chamar o meu novo nome. E aceitando a Jesus com 10 anos de idade, é isso que eu prego, ministro, profetizo e creio sobre a vida de todas as crianças. Que há um lugar onde as ruas são de ouro, aonde um lugar onde o pecado não vai entrar. Lá estarão os remidos pelo sangue e todos aqueles em que santidade andar. Este lugar é o céu e é para lá que eu vou. É para isso que eu fui chamada, é para isso que nós estamos aqui, mães, para instruirmos os nossos filhos a crerem dia após dia na morada celestial. A terem sempre a esperança de estar com Cristo no céu de glória. Aí eu espero que vocês separou. Pode continuar agora. Então vamos continuar. Vocês estão gostando? Fui beber água, que aqui no nosso programa tem que dar. Essa entrevista aqui tá dando, hein? E se você tiver qualquer dúvida, eu vou dar o meu e-mail e a missionária Ana, ela vai dar o e-mail dela. Caso você tenha alguma pergunta e queira perguntar, o WhatsApp dela também, para você possa conversar. Às vezes alguma mãe, algum pai tem alguma pergunta, quer ser acompanhado, alguma igreja quer fazer uma capacitação de seus professores, né? Às vezes o professor realmente vai só com papel ofício, com lápis de cor, com massinha, com musiquinha, e é muito mais do que isso. Um culto de crianças é uma coisa muito importante para uma igreja. É um ministério específico, é uma geração nova que Deus está preparando para dar continuidade à descendência dos filhos de Deus. Não é isso, Ana? Sem sombra de dúvida, pastora. A musicalização, principalmente, é uma coisa que precisa ser muito mais utilizada nos cultos infantis, não só no pula-pula, sai do chão, né? Roda, a criança de Jesus tem energia para gastar, mas a musicalização é muito necessária pelo fato de que as crianças, elas aprendem muito mais com as canções do que com o que a gente fala. Né? Passou de 10, 15 minutos, eles já não estão prestando muita atenção no que você está falando, mas se for música, eles decoram. Até porque se for uma música ruim, deixa eu já te dizer isso, seu filho vai aprender. E sobre a questão de capacitação, gosto muito de fazer, mas antes de mais nada, como nós não estamos numa capacitação, mas nós estamos falando sobre uma entrevista sobre educação infantil, eu quero dizer para você, pai e mãe, que permite que o seu filho jogue, né? Observe o jogo que ele tem jogado. Eu vou usar em específico esses jogos de morte, como diz a minha filha fala que é jogo de morte. Sim. Os jogos de morte, eles têm uma adrenalina alta demais.
É comprovado por um estudo norte-americano que se uma criança jogar Free Fire por 30 minutos a 40 por dia, dentro de 30 dias, esse horário que foi utilizado vai ser revertido para o cérebro dela, assim como uma pedra de crack. Então, eles têm abstinência. Infelizmente, se torna um vício, como outro qualquer. Então, se você não quer que o seu filho tenha essa experiência traumática, evite agora, corte agora enquanto é tempo. E para utilizar ainda mais forte esse próprio estudo norte-americano, conta-se que uma criança, justamente por isso surgiu o estudo, uma criança de 7 anos dormia no mesmo quarto que o irmão de 14 e ele tinha o hábito de jogar Free Fire, e num desses dias ele disse que jogou uma tarde inteira, porque a mãe estava ocupada fazendo não sei o que, e não teve tempo para ninguém, e aí ele jogou, entrou à tarde, entrou à noite, jogou, eles pegaram o negócio lá e viram que ele tinha jogado por mais de 14 horas. À noite ele levantou, pegou uma faca e matou o irmão mais velho. Então, quando foram fazer o estudo, comprovava-se que ele estava em estado de quase overdose, porque ele tinha utilizado era como se ele tivesse usado uma quantidade de droga excessiva, mas não passava de o jogo que ele tinha jogado dia e noite. Quer dizer que somatiza na mente, no cérebro? Somatiza. Se eu escutar se eu assistir um filme romântico, uma história linda, o meu cérebro vai... Sim, o seu emocional. O emocional vai ficar choroso, emocionado. Sim. É uma reação. Logo, se o seu filho, você, para fazer a sua ocupação, limpeza diária, e quer ficar lá, deixar o seu filho conectado lá com esse dispositivo, que é chamado... Free Fry. Free Fry. Na minha época dos meus meninos era Nintendo. Aqueles eram Mario não, Mario pode. Mario Brother, né? Mario Brother. Jonatas e Joás, os meus filhos, jogavam Mario Brother. Gente, até eu queria pegar o Mario, mas fazer o Mario pular naquelas etapas. Então, vencer as etapas era o objetivo do jogo. Sim. Graças a Deus. Mas bem coisa perigosa assim, hein? Mas assim, porque acontece, isso aí, o né? Mario é desafiador. É desafiador. Eu ainda uso, porque assim, você precisa trazer tudo pro lúdico, viu, mãe? Eu uso muito pastora dizendo assim, isso aí é tipo a muralha de Jericó, viu? Sim. Então você traz aquilo pro lúdico e tenta dar uma instrução pra ele ali. Agora, sobre um jogo que sai matando todo mundo, o que você vai instruir? E o que a mãe que tá em casa, nos assistindo agora pela TV Itapetinga, pode, nesses dias de pandemia, ela pode estar utilizando como jogo. Ela tá te assistindo, ela tá aguardando. O que ela pode utilizar como jogo? Como jogo. Primeiro, como lazer, até como lazer. Como lazer. Eu particularmente fiz o quê? Eu resgatei as nossas brincadeiras. Resgatei tudo que era, de pular corda, elástico, amarelinha. Por quê? Porque nós éramos uma geração saudável. Nós não éramos uma geração cheia de mimimi. Sim. Nós éramos a geração que machucava o joelho e passava, como chamar, pastora? Metiolate. Soprava e bola pra frente. Né? E já tava pulando de novo. Isso. E hoje não. Hoje as crianças se conectam nesse celular, passam de 5 a 7 horas por dia, fixadas, fora as que os pais ainda deixam utilizar dentro da igreja, no culto, durante o culto. Né? Nós entregamos a educação dos nossos filhos na mão dos aparelhos digitais. E depois não queremos pagar a fatura no final das contas, porque foi uma televisão, foi um jogo, foi um youtuber que educou os nossos filhos. E aí nós achamos que, Senhor, onde foi que eu errei? Correto. Dá pra gente aí, olha, gente, eu gostei demais da entrevista com a missionária Ana. Dá o seu e-mail pra gente, o WhatsApp. Pronto, o meu e-mail é psico2017.2 Ana SS. Meu WhatsApp é 74999174856. E eu tenho o Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. Tem alguns vídeos até com trabalhos infantis lá, que é @tiaanaemoções. Emoções justamente porque eu faço acompanhamento emocional de coaching e educação parental com famílias. Nossa. Então, precisando me chame, eu faço transmissão ao vivo, faço técnicas emocionais com os seus filhos. E se vocês precisarem até de PDF, de joguinhos, não só de imaginação, mas de autoconfiança,
perca de medo de dormir sozinho, entre outros, eu tenho jogos e... eu tenho uma dúvida. Antes de concluir, ela já passou o Instagram dela, né? Que ela faz essa parte de acompanhamento. Nós fazemos o culto das crianças lá onde eu pastoreio. E estamos... A tia, ela está preparando a sala, né? Com o cenário. Até o cenário tem que ser diferencial para encantar a criança. Ela está preparando. Um abraço, viu? Tia Suzana, tia Paula, e tem outra também que ela tá capacitando, mas tem a coordenadora principal lá, é a tia Suzana, que vai treinar mais duas. É preciso para não ficar uma só, porque sobrecarrega, viu? E eu vou levar a tia aqui domingo. Ela vai pregar hoje na quadrangular do bairro São Francisco, da quadrangular do São Francisco de Assis. E domingo ela vai estar com as crianças. Senhor! Eita, meu Deus! Prepara as crianças aí da quadrangular da Vila Isabel, que ela vai dar uma aula, Pode misturar, ela tem essa dificuldade. Crianças maiorzinhas de 8, 10 anos, com crianças de 3, 4 anos, porque a gente não tem 2 salas. Sim. E aí, tia? Para começar, pastora, pastores aí que também passam por isso também. Então vamos lá, pastores, vou iniciar. Uma das coisas que eu acho mais difícil e que eu já ouvi crianças reclamando é o seguinte: culto das crianças, só culto das crianças, só vai criança. Sim. Então não tem essa idade. Não, eu costumo trabalhar assim. As crianças de até 99 anos se coloquem sobre os seus pés. Entendeu? Por quê? Porque quando você faz um culto, pastor, e chama só as crianças, eles pensam, poxa, no culto dos adultos todo mundo vem, a gente é obrigado a ficar sentado escutando. Eles já queixaram isso pra mim. E por que no nosso culto só vem a gente? Por que no culto das crianças os pais vão lá, deixam na porta e vão embora? Por que não participam? Por que culto de criança deixa de ser um culto de adoração? Não, é um culto de adoração da mesma forma. Certo. Então, assim, é uma carência e eles se sentem excluídos, desnecessários. Certo. Eles não se sentem parte de um corpo. Então, mas quando tem um culto separado para eles... Sim, agora você tem o culto, a senhora se refere a ter uma salinha tem a salinha separada para eles. Perfeito, tem a salinha para eles. Como tem mais de 2 pessoas, tem essa dificuldade. Quando tem mais, por exemplo, mais de 2 ou 2 tias, tente separar por faixa etária. De 7 para baixo, você faz uma atividade. De 7 para cima, eu costumo dizer até 10, pastor. No máximo. E quando não tem? Vamos para a nossa realidade. Vamos para a realidade. Aqui é a realidade. Momento real. Tem professoras... da parte secular, que não é o espiritual, Sim. A parte fundamental, alfabetização, e na zona rural. Vamos lá para a zona rural? Vamos. A zona rural lá é seriado todo mundo junto. Muito sério. O adulto, criança, todo mundo dentro da mesma sala. Sim. Ou seja, tudo bem. Mas eu tenho uma sala que nós reservamos para as crianças. A minha pergunta é, a faixa etária de criança é de 12 anos abaixo, né? Até 4 anos, né? Que fora isso, fica no colo. Sim, criança, fora isso, né? fica no colo. Correto? Correto. Então pode misturar as crianças nessa sala. Pode e deve. Até porque se você conseguir segurar um pré-adolescente até 12 anos no grupo das crianças, você vai ter menos dor de cabeça, porque ele não vai se sentir tão jovem antes da hora. Quando você joga uma criança de 10, 11 anos só porque ela é grandona, porque isso acontece nas igrejas... no grupo de jovens ou de pré-adolescentes, eles começam a se sentir maiores do que realmente são. E aí os projetos são outros. Amém. Gente, olha, estamos finalizando. A missionária Ana vai fazer uma oração agora. Amém. Em prol das crianças. Aonde quem for clicar, TV Itapetinga, com a nossa entrevista hoje, que foi o tema Criança, uma geração do futuro. Amém. Criança, essa é a geração do futuro. A sua descendência vai parar se você não ensinar, correto? Então, se você não ensinar ela a orar, a oração vai parar. Se você não ensinar a cantar o que você canta lá na igreja, fica cantando só para você. Se você não cantar em casa, não manusear isso na sua parte externa, o povo não vai saber quem você serve. Sim. É para isso que serve o testemunho de vida. Tanto dentro de casa como lá fora, na sua repartição pública.
a criança influenciada também nessa parte. Sim. Tia, obrigada pela entrevista, viu? Faz a oração agora, em nome de Jesus, obrigada. Amém. E que possamos ter outras entrevistas. Amém. Você fez faculdade? Eu fiz teologia, fiz 6 semestres de pedagogia e 6 de psicologia. Nossa, uau! Deus abençoe. Amém. Vamos à oração. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade diante da tua presença. Te agradecemos e te louvamos porque sabemos que todo poder, honra, glória e majestade estão diante das tuas mãos. Te pedimos neste momento, com poder e autoridade que há no sangue de Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada um dos ouvintes deste programa, dessa programação. Que o Senhor seja o provedor, seja o Deus forte, aquele que guarda em todo tempo e, apesar de todas as nossas falhas, tem estado conosco em todo tempo. Mas neste momento eu quero te pedir humildemente, Senhor, por cada uma das mães e pais que ouvem a nossa oração neste momento, que o Senhor seja o acalento nos dias difíceis, porque nós sabemos que há dias, Senhor, de brigadeiro de colher e filme gostoso, mas há dias também, Senhor, que há gemidos em nossa alma. Há dias que nós não sabemos quando estamos educando da maneira correta, há dias que nós achamos que estamos fracassando no meio da jornada, mas nós estamos aqui para ministrar força, Senhor, porque elas vão resistir a essa batalha, nós iremos vencer juntas, cantando o hino da vitória, vendo os nossos filhos ainda mais abençoados, as suas promessas se cumprindo diante dessa geração, Senhor, que será a geração que irá clamar em meio ao deserto, que irá fazer a diferença. Nós estamos aqui porque nós cremos que essa geração que nós estamos vendo agora crescer será a geração que irá profetizar cura, milagre, restauração, que essa será a nova geração que poderá, Jesus, com o grito de guerra, profetizar a toda esta nação que só o Senhor é Deus. E é mediante a esta crença que nós estamos unidas aqui, Senhor, crendo no poder e na vitória que há no teu sangue. Nós te agradecemos, te pedindo que vá de encontro a cada um dos lares, Senhor, que estão representados por esta pessoa que está assistindo essa programação hoje. Te pedimos com poder e autoridade que sare, Senhor, a nossa nação. Que sare, Jesus, antes de mais nada, a nossa alma, para que estejamos preparados a ouvir o soar da trombeta. E que no coração dos nossos filhos seja guardado este desejo de morar na morada celestial, sabendo que o reino mais lindo que existe é aquele qual o Senhor irá nos dar um novo nome. É crendo nesta promessa que nós já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Até a nossa segunda-feira que vem com o nosso programa. Como é que chama? Palavra de Fé. Fica ali. Deus abençoe. Beijo. Tchau.